Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Hoje o nosso tema é sobre a superação do deserto pessoal, ou seja, a superação desses momentos em que nós estamos atravessando a noite escura da alma ou os momentos difíceis da vida, que são diferentes para cada pessoa, né? Então eu gosto muito desse termo deserto pessoal, que é, sei lá, acho que ele condiz com esses momentos em que você tem que fazer travessias em que você está só, né? Você está atravessando um deserto, sei lá, cheio de areia, cheio de vento, e você não tem a quem recorrer, ou até tem, né? Mas é um processo seu, único e exclusivamente. Esse termo deserto pessoal, eu peguei de um professor da internet, né, que é um desenvolvedor de pessoas, que é o Marcelo Cotrim. Eu não sei se outras pessoas tinham falado desse termo, tá? Outros filósofos antigos falam mais da noite escura da alma. Deixa eu só ver um negócio aqui que tá dando ruim. E eu gosto desse termo, como eu disse para vocês. E por que eu tô falando disso? Porque hoje o anjo que saiu pra gente foi o anjo da noite. E nada me remete mais à noite do que essa noite escura da alma. Então, o que seria esse deserto pessoal? São aqueles momentos em que a gente está passando por dores da alma, né? Essas dores assim muito profundas que acordam feridas ou que realmente vieram com intuito, né, e o propósito de cura na nossa vida. E essas noites escuras da alma, ou esses desertos pessoais, esses momentos de dores da alma profundos, eles nos sensibilizam muito, eles nos traumatizam, na verdade, mas ao mesmo tempo a leitura pessoal também de você olhar de um lugar de cura. Por que eu falo? Porque existem diversos tipos de sofrimento, né? A gente pode entrar assim, em estudos profundos. Eu gosto da forma como o budismo estuda essa questão do sofrimento. Eu venho muito trazendo isso para vocês, porque é uma coisa que eu estou olhando muito para mim, que é o que realmente é sofrimento, o que realmente a gente não precisa sofrer, é um hábito de sofrer. Então eu fui me analisando, gente, analisando várias escolhas da minha vida e percebendo que o quadro que a Maria fez está aqui atrás, o meu está no outro lugar, e percebendo que eu poderia ter feito outra escolha e que eu estaria em sofrimento por alguma coisa sempre, sabe assim? Sabe quando você tem você tem um arquétipo dentro de você da sofrência? Eu sempre falo, eu sou ascendente em peixe, parece que eu tenho um trem meio de sofrência, assim. Então, é uma coisa que eu percebi, um padrão que eu percebi de colocar o foco tô falando de mim, que eu sempre vivia colocando foco muito na dificuldade, apesar de ser sagitariana, apesar de ser uma pessoa esperançosa, parece que sempre olhando muito para o sofrimento meu e dos outros. E aí eu decidi fazer essa conversa comigo, de optar por não sofrer mesmo em momentos que seria natural, né, a gente sofrer por momentos específicos da vida. Isso não significa que eu não sofra, mas significa que eu estou olhando para isso de outra forma. Então, essa coisa do sofrimento, tem o sofrimento real e o apego ao sofrimento, entendeu? Então a gente pode atravessar os nossos desertos, talvez com o sofrimento real, e entender o que é o apego ao sofrimento. Entendem? Não é fácil, nem simples, nem tô falando que a gente vai dar conta, eu ou vocês. A gente está num processo de transmutação dos nossos padrões. E quando a gente transmuta padrões, não tem jeito da gente não atravessar desertos pessoais. Por quê? Porque isso faz com que a gente mude de identidade, e essa mudança de identidade é o que faz a gente viver uma nova vida. Então, se a gente busca, né, um despertar, nem digo despertar espiritual, tá, gente? Eu tô falando de despertar de consciência, que também acaba sendo espiritual, mas um despertar para sermos melhores, para termos uma vida melhor, para encontrarmos oportunidades, ocasiões melhores na nossa vida, a gente acaba tendo que lidar com ele. Por quê? Porque a nossa transformação, ela sempre requer que a gente deixe lugares que não estão nos fazendo bem. E esses lugares que a gente que não estão nos fazendo bem, eles fazem parte da nossa identidade antiga. E sempre que a gente faz uma mudança, a gente está mudando para uma nova identidade. Quando eu falo identidade, vocês entendem? Né? Isso é uma coisa que eu também tenho estudado profundamente. Só existe transformação se eu mudo a minha identidade. Ontem eu falei isso muito na mentoria Curandeiras, né?
Assim, o que sustenta a cocriação é uma nova identidade. Eu, particularmente, já cocriei muita coisa, tenho muita facilidade com cocriação. O que eu tenho dificuldade? Sustentar a cocriação. Por quê? Porque isso requer cocriar coisas grandes e ser grande internamente. Ser grande internamente significa deixar deixar apegos, deixar lugares e me transformar naquela outra identidade. Não sei se vocês estão entendendo. Só que nesse processo de me transformar numa outra identidade, eu acabo perdendo muito. E quando vem as perdas que eu seguro, é onde eu me seguro na identidade antiga, entendeu? Então vamos supor que, sei lá, para eu ter uma identidade nova, para eu ter uma história nova, né? Vamos supor uma história financeira nova, eu preciso ser uma nova pessoa. Não adianta, porque senão o dinheiro vai vir e ele vai embora, porque eu não construí dentro de mim uma identidade que sustenta o dinheiro comigo. E por que eu não construí? Porque eu ainda tenho dentro de mim aquilo que a gente chama de crenças, né? Que são vibrações ligadas ao medo de perder pessoas, caso eu fique muito bem financeiramente, ao medo de mudar o status do meu relacionamento, ao medo de perder meus pais, perder meus filhos, sabe? Coisas assim podem parecer ridículas, mas quem supera realmente as crenças e atravessa o deserto pessoal, na verdade, ela está atravessando essa identidade antiga e se transformando numa nova identidade. Então, é mais ou menos isso. Então, essa noite escura da alma é esse deserto, que é um processo assim, de esvaziamento mesmo, de refinamento da nossa alma. É quando tudo que nos sustentava deixa de fazer sentido, para que alguma coisa mais verdadeira comece a nascer. Essa noite escura, né, aqui no Anjo da Noite ele fala, quando o sol externo se apaga, a gente fica com as estrelas e a gente fica com a nossa luz interior. Então, a luz da minha alma ilumina a noite escura. E isso me remete muito a um floral que eu gosto muito de usar, que é um floral que a gente fala que a gente usa ele para depressão, que é o Gorse, mas que, na verdade, ele é para pessoas que perderam a esperança. A esperança é como se fosse aquela vela que a gente acende e carrega enquanto está atravessando a noite escura. Então, quando a gente perde essa vela, as noites escuras, elas ficam muito difíceis. Então, o que é atravessar uma noite escura com a vela? É quando você sabe que você está passando por um processo de refinamento da sua alma, mas você tem coragem de viver um dia após o outro para que você construa esse novo lugar. E isso, gente, às vezes pode ser realmente traumático, porque dependendo da noite escura, ela pode vir como um divórcio, um luto, né? Um luto de alguém que a gente perdeu, uma perda financeira grande. Nunca é sobre momentos assim. Os momentos de deserto da nossa alma são os momentos em que a gente tem que lidar com perdas de coisas que eram importantes pra gente. Então, tem momentos e momentos. Tem pessoas que vão passar por esse vazio, por uma crise existencial profunda, que pode até levar a um processo de depressão, algo assim. E tem pessoas que vão passar por esse vazio no momento em que perdem algo, ou perdem alguém, ou perdem alguma situação que era aparentemente segura. E eu já vou avisando para vocês, tá, gente? A gente tá vivendo um momento de muitas quedas, né? De muitas transformações. Então, é quase impossível a gente não atravessar alguns desertos pessoais, né? Alguns desertos da nossa alma, porque faz parte da reconstrução. Então, assim, eu vejo muitas pessoas um pouco sem esperança, sabe? Assim, por quê? Porque a gente deposita muito a nossa esperança na realidade que a gente enxerga. Então, se tá tudo bem, eu fico acreditando que vai ficar tudo bem. Se eu tô passando por um momento de deserto, a esperança de que tudo vai ficar bem, ela é... Ai, gente, deu uma... Ela é, como eu falei, a vela acesa que você carrega durante uma noite escura. Por quê? Porque é ela que vai te iluminar pelo caminho escuro ali para você chegar no lugar que você tem que chegar. Então, se você tá andando, se a gente tá andando, a gente tá passando por uma noite escura da alma do planeta, né? E aí, nessa noite escura da alma do planeta, existem pessoas que estão andando, que estão completamente sem esperança, outras que não estão nem saindo do lugar, outras que estão brigando, e algumas que estão andando com a vela, porque elas sabem que é tudo sobre um atravessamento dos momentos, entendeu? Então, que a gente não fique apegado à desesperança e à realidade. Para a gente superar o deserto pessoal, a gente não pode
condicionar a nossa vida ao que a gente está vendo hoje. Nem na minha vida pessoal, nem no coletivo, entendeu? Então, eu tenho que realmente olhar para um lugar onde eu vou criar e eu já crio novo. Né? Então, às vezes, se você olhar para o seu dia a dia, por mais que você não tenha exatamente o que você quer ou não esteja do jeito que você quer, você vai perceber que você tem um dia a dia bom. Né? Então, assim, uma outra coisa, claro que tem pessoas atravessando desertos muito difíceis nesse momento, e isso a gente se solidariza, né? Mas é como a gente está atravessando. E tudo isso, gente, tem a ver com o nível de consciência. Então, o deserto pessoal, ele não é aquele momento que só, tô passando por um momento difícil. Não é isso. É passar por um momento difícil que te transforma completamente. Entendeu? Então, a noite escura da alma, ela vem como a primeira etapa depois do despertar de consciência, depois do despertar espiritual, como uma das, né? O problema é que às vezes a gente fica na noite escura da alma por muito tempo. Por quê? Porque a gente fica ali nadando no sofrimento, como eu falei, né? Então, nesse período da noite escura da alma, a gente está ali revendo tudo, que é caindo as nossas antigas certezas. Então, tudo começa com essa ruptura. Essa quebra, como eu falei, essa quebra vem por uma crise interna, geralmente. Pode ser uma crise interna, pode ser uma perda de identidade. Coisas que antes faziam sentido e deixam de fazer. Então pode vir com dor, com confusão. Essa queda, essa desconstrução é esse momento em que a vida começa a retirar da gente o que não é essencial. E é aí que a gente sofre. Espera só um minuto, gente. E é aí que a gente sofre, porque eu vou ter que pôr aqui pra ligar. Porque a gente dá muito valor ao que nem é tão essencial. E eu não tô falando só vocês não, tá, gente? Eu tô falando de mim. Porque não sei se é tão essencial pra mim determinadas coisas, mas eu fico muito apegada àquilo. E muitas vezes eu fico muito apegada porque eu temo perder o reconhecimento do outro. Eu temo ser julgada pelo outro. Eu temo sentir culpa, vergonha, medo. Então eu fico ali apegada ao clã, né? Eu já falei isso 1000 vezes. E aí eu mantenho a antiga identidade, sendo que a vida tá me pedindo uma nova identidade. E aí vem a crise, porque um monte de coisa não faz mais sentido. E mesmo assim a gente continua, né? Ali às vezes. Então, essa crise, como eu falei, ela parece muito com a crise da jornada da heroína, né? Que é quando a pessoa chega no topo ali e ela revê tudo e vê que não tá do jeito que ela achava que seria. E a crise aqui é quando ela muda o paradigma, muda o olhar. Eu vou dar só um exemplo. A pessoa sempre foi extremamente materialista e de repente ela começa a ter uma visão mais espiritualista da vida. Então ela vai ter uma quebra ali de paradigma, né? Ela vai querer ficar num lugar antigo, mas ela já não consegue mais olhar daquela mesma forma de antigamente. Então, assim, geralmente são isso, quando a gente tem mudanças de crença fortes. Por isso que geralmente vem depois do despertar. A maioria de nós vai ficar no lugar antigo ou tentar ficar lá há muito tempo, por segurança, tá? Por segurança, porque o antigo e o conhecido sempre traz segurança. E o novo sempre traz medo. Então, criar nova identidade, mesmo que seja uma identidade para melhor, ela é extremamente aterrorizante para o nosso cérebro. Então, a gente tem que começar a ir treinando o nosso cérebro para mudar aquela história. Como eu falei antes, se eu escolho ficar sempre no sofrimento, na sofrência de alguma forma, porque acaba que eu estou escolhendo, dependendo de como eu vejo e vivo a vida, o primeiro ponto de sofrimento é o apego, né? Estou apegada a situações, a pessoas, a lugares, a coisas. Então, se eu continuo ali, né, mantendo aquele apego, infelizmente depende só de mim sair daquele lugar, sabe? Não tem outro recurso. E como eu falei ali esses dias nos stories ontem, né, gente? Às vezes a gente vai precisar tomar uns remedinhos para atravessar a noite escura da alma, mas eles não vão resolver nossos problemas. Eles vão continuar lá e a gente vai continuar precisando resolvê-los. Então, assim, a gente passa por esse vazio, que é esse deserto em si, que é esse silêncio espiritual, ou esse silêncio... essa solidão profunda, gente, é uma solidão profunda porque isso significa que você pode estar no meio de um monte de gente
e talvez você não encontra mais a sua turma ali, sabe? Aquelas pessoas que você convivia. Você não pode, você não fala de determinados assuntos com aquelas pessoas. Você se sente sozinho mesmo em meio à multidão. Então, nesse momento do vazio, que é o deserto em si, você vai caminhar, ele é o momento mais difícil, porque você já não é mais quem você era, mas você não sabe ainda quem que você está se tornando e como isso vai ser na sua vida. Então, ele é o entre, sabe? Assim, é a parte da noite escura da alma que você está esvaziando e você não sabe ainda o novo, você não tem clareza do resultado, você só precisa confiar que vai nascer alguma coisa dali. E é justamente por isso que a gente precisa da vela da esperança, porque você precisa ter uma confiança, alguma coisa para te guiar. E nesse momento, a única coisa que te guia é você mesmo. No deserto, quando a gente está nesse deserto, quando a gente tem perdas, tudo o que não é verdadeiro aparece, sabe? Assim, às vezes o deserto, gente, é uma crise, vamos supor, uma crise financeira. Sabe o que que vai aparecer para você no primeiro momento? Quem tá com você e quem não tá nessa vida, entendeu? Porque quando a gente tá em crise, eu não sei por que as pessoas se afastam, né? Às vezes a gente se afasta porque não sabe como ajudar o outro, não sabe o que fazer, mas as pessoas se afastam e o primeiro ponto que você pode perceber é sobre o fato de que você tá só, a maioria das vezes, você tá atravessando só. E aí vem dependências emocionais, medos, sombras, ilusões, tudo isso. E aqui nesse momento da purificação, né, porque tem esse primeiro momento que é o momento do vazio, esse momento da purificação é quando a gente faz uma limpeza profunda. Você começa a ver o que você não queria ver e a limpar aquilo que você precisa. É quando muitas vezes você fica só, você não convive, você não interage, né? Você está se purificando ou protegendo o seu campo. Então você já entendeu isso. Você está se protegendo, está se purificando, você não quer ficar entregando seu ouro para qualquer um, não é verdade? Então você começa a ver antes o que você antes evitava. E tem o último ponto. Quarto ponto, que é quando você se rende. Quando você para de lutar, quando você para de querer controlar, quando você aceita o tempo da alma, que é diferente do seu tempo, é sobre confiança. Então, nesse período da rendição, você não tá tudo bem ainda, você ainda tá se reerguendo, você ainda tá compreendendo a vida, mas você começa a aceitar com confiança, a ter essa rendição, né? Uma frase que a gente usava muito lá no Retiro Mulheres Medicina, a gente usava muito, que era a rendição é doce, sabe? Então, assim, é quando a gente tem que se render, né? Essa seria a fase da rendição, quando a gente para de querer controlar, de querer lutar, aceita o tempo da alma dentro das nossas curas. E não é sobre entender, porque às vezes a gente nem entende esse momento, a gente só entrega, né? A gente só confia. E por último vem o renascimento, que é como se fosse um reencontro com a gente mesmo. Que a gente começa a entender a nossa nova identidade e isso traz novas pessoas para perto da gente. A gente já superou o medo de perder o lugar antigo e as pessoas antigas. A gente amadurece na nossa fé, porque uma fé madura, gente, ela é aquela fé que não cobra de Deus. Como assim? Que não cobra milagres, que não cobra perfeição, que não cobra que tudo seja do seu jeito, no lugar certo, na hora certa. Essa é a fé madura. O problema é que a maioria de nós tem uma fé infantil, né? Por exemplo, eu tenho 2 filhos, 2 crianças, ano passado, ano retrasado, não sei. A gente passou por um processo pessoal, assim, e eles rezaram pra, não sei, acho que foi quando eles mudaram de escola, alguma coisa assim. Isso, eles mudaram de escola, eu ia mudar de escola, eles não queriam, eles ficaram rezando pra não mudar de escola, né? E a gente acabou mudando de escola, a gente mudou de cidade, inclusive. E aí, a criança fala, então Deus não existe, o Deus não gosta de mim, por quê? Porque senão ele teria feito o que eu queria, porque eu rezei tanto, né? Eu fiz de tudo certinho. A fé amadurecida é aquela que, ok, que seja feita a vossa vontade, né? Como diz no Pai Nosso, quem quer isso? Que seja feita a vossa vontade. Eu me rendo, eu me entrego, eu aceito as coisas como elas são.
A maioria de nós tem uma fé infantil. Então, quando a gente atravessa verdadeiramente a noite escura da alma, a gente perde tudo. O deserto pessoal, ele é um lugar onde você perde tudo. Talvez você não perca materialmente, mas você perde ilusões. Você perde todas as suas ilusões sobre você mesmo e sobre a vida, né? Você perde aquela... Às vezes, ontem uma aluna minha falou isso e eu também já passei por isso. Eu tinha uma necessidade, às vezes, por exemplo, eu tinha uma necessidade de ser grande, né? Eu corri tanto atrás de ser grande, eu tinha um outro projeto para médicos e tal. Eu fiquei ali 4 anos desenvolvendo esse projeto e tudo que eu queria era ser grande, 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 grande. Eu queria reformar a medicina, eu queria ser a maior. E aí, hoje eu olho para isso e eu abençoo, mas nossa, eu não quero de jeito nenhum, sabe? Eu não tenho mais essa necessidade de estar em determinados lugares ou de ser determinada pessoa. Eu realmente sinto que eu atravessei o deserto da minha alma e esse reencontro que vem acontecendo comigo, ele me pede mais alma e menos ego. E eu não estou falando que ser grande é ruim de jeito nenhum. Só que ser grande sem você estar preparado é ego. A grandeza da alma, ela te prepara para você chegar no momento certo, no lugar certo, com as pessoas certas. E aí isso é o seu reencontro. É o reencontro dessa nova pessoa que está nascendo, dessa fé mais madura, dessa conexão mais real, menos ilusória com o todo, né, com um propósito mais alinhado. Você não volta a ser quem você era. Você vai se tornando cada dia mais a sua essência. Então você vai encontrando o verdadeiro dentro de você. E aí o deserto, como eu falei, o deserto vai tirar de você a espiritualidade fantasiosa, o ego espiritual, a dependência do outro. Gente, é bem isso, tá? Eu tô falando porque eu passei por todas essas etapas, tá? Eu tô falando de um lugar de uma pessoa que conhece muito bem o deserto. E vai construir uma fé real, uma presença, uma sustentação interna, sabe? Então, ele não vem para te destruir o deserto, ele vem para te revelar, ele vem para te dar caminhos novos, para te dar novas identidades. Sabe, assim, as pessoas que às vezes ficam prometendo, você vai se transformar, você vai mudar, e logo você vai cocriar tudo, vai chegar nesse lugar. E pode ser que ele chegue de um dia para o outro, mas você tem que estar disposta a lidar com a quebra de crenças. Nesses dias uma aluna minha fez um exercício simples de mudança de identidade, que é um exercício que eu ensinei, que eu faço. Ela ficou com taquicardia, mal-estar o dia inteiro. Passou mal. Por quê? Porque aquilo confrontou quem é a identidade antiga dela, sabe? Então, é isso, sabe? É confiar na travessia. O maior erro que a gente faz é querer sair rápido do deserto, né? Buscar respostas rápidas e buscar sempre no externo. Ou achar que a gente está regredindo. Não, a gente não está regredindo. A gente precisa encontrar as respostas dentro da gente. E o deserto tem o seu próprio tempo, né? Então, não é que eu vou sair agora. É sobre estar pronta para sair verdadeiramente. Tá certo, gente? Tudo bem? Eu acho que eu vou arrumar uns outros temas pra gente trazer, né? Eu penso que os meus anjinhos aqui já deu quase todas as mensagens. Tô pensando em trazer os florais pra gente explorar através deles o autoconhecimento, né? Porque o floral não é sobre autoconhecimento, tá bom? Então, um abraço, gente. Até mais.